O Nate começa fazendo um elogio e fala que ela ficou muito bem nesse vestido. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que precisa ir. Ele pergunta se ele não pode mesmo falar com ela rápido, mas ela diz que precisa ir e que está com pressa. Então ele dá um bom dia para ela e vai caminhando em direção ao carro. Ele diz que ela é muito gata. E dentro do carro ele diz que tem alguém voltando. E agora, quando ela volta, ele pergunta se está tudo bem com ela e ela pergunta se ele queria dizer alguma coisa. Ele fala que só estava tentando se apresentar. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nate e também pergunta qual o nome dela. Ela fala o nome para ele e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta para onde ele estava indo e ele fala que estava indo buscar comida. Ela fala que ela também precisa buscar comida e ele fala que ela estava com tanta pressa que ele pensou que ela ia encontrar o namorado dela ou algo do tipo. Ela fala que ele pode esperar e o Nate pergunta se ele pode esperar. O Nate pergunta por que ela vai deixá-lo esperando e ela fala porque ela quer ouvir o que ele vai dizer. O Nate fala que não pareceu que ela estivesse muito interessada em ouvir o que ele tinha para dizer. Ela fala que acabou percebendo que ela foi um pouco rude e resolveu voltar para corrigir o erro dela. Ele pergunta o que fez ela notar esse erro e como ela fala que não entendeu, ele repete novamente. Ela fala que só estava andando e que ela resolveu pensar e dar uma chance para ele. Ele pergunta então se quer dizer, mas ela o interrompe e pergunta se ela pode entrar, mas ele fala que ele nem a conhece. Mas ela diz que eles vão se conhecer. Ele fala que ele só está tentando entender porque no começo ela não pareceu estar muito interessada. Ela fala que eles podem sair para dar um passeio, para comer alguma coisa e mais uma vez ele fala que ela não estava interessada. E fala também que ela parecia estar com pressa e ela fala que ela está interessada em conhecê-lo. Ele pergunta por que ela está interessada e ela diz que gostou dele. Ele fala que não foi o que pareceu e ela diz que eles podem conversar sobre isso dentro do carro porque ali fora está muito quente. Ele pergunta por que ela quer entrar assim tão rápido no carro dele, sendo que eles ainda nem se conhecem. E ela diz porque ali fora está muito quente. Ele fala que ela não estava reclamando quando estava caminhando e ela fala que ela já está suando. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta então por que ela não falou com ele no começo. Ela fala que estava indo para um lugar, mas como ela disse, ela achou que ela foi muito rude e resolveu voltar para corrigir esse erro. Ele fala que ela estava indo embora muito rápido, mas ela diz que ela voltou e isso que importa. Ele fala que então ela não precisava ir tão rápido, mas ela fala que agora ela voltou. Ele pergunta se agora é isso mesmo que ela quer e ela diz que sim. Então em seguida ele a convida para entrar. Ela fala que é um carro muito legal e ele pergunta se ela gostou e ela fala que gostou muito. Ele fala que não tem muito tempo que ele comprou esse carro e ela pergunta se é verdade e ele fala que sim. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que trabalha com criptografia, imóveis e entre outras coisas. Ela fala que isso é muito legal e pergunta quantos carros ele tem, ele fala que tem 8. Ela pergunta se é 8 e ele diz que sim. Ela pergunta para onde ele estava indo e ele fala que como ele disse, ele estava indo buscar comida. E como ele também pergunta para onde ela estava indo, ela fala que estava indo no shopping fazer compras e pergunta se ele estava indo para aquela área. Mas ele diz que não e muda de assunto e fala que ele está querendo saber por que ela mudou de ideia assim tão rápido. Ela fala que já disse para ele que ela só achou que foi rude e resolveu voltar para pedir desculpas. E em seguida pergunta para ele se ele queria conhecê-la. Ele fala que queria, mas que ela não passou uma boa energia para ele no começo. E em seguida diz que ele só está tentando entender. Ela fala que ela só estava com pressa, mas que tudo bem. Ele pergunta se está tudo bem e ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem certeza e fala que ela magoou os sentimentos dele. E assim do nada ele pergunta se ela pode sair do carro dele e fala que ele não curte interesseira. Ela pergunta se ele está falando sério e ele pergunta se parece que ele está brincando. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele fala que ela ouviu. Ela pede para ele dar uma carona até a casa dela, mas ele fala que ele não vai a lugar nenhum e pede para ela sair. Ela fala que ela não vai sair e mais uma vez ele pede
pede para ela sair. E como mais uma vez ela pede uma carona, ele fala que ela está brincando e fala que vai ajudá-la. E ela pergunta o que ele pensa que está fazendo. E ele fala que ele já pediu para ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele tem certeza disso, ele fala que tem 100% de certeza. E em seguida pergunta por que ela ainda está ali. E ela diz que tanto faz. Ele fala para ela ter uma boa caminhada e ela pergunta se ele tem certeza. E ele diz que positivo. Ela fala que ainda quer conversar com ele, mas ele fala que não gosta de perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem. Ela fala que ele tá certo, ele fala para ela ter uma boa caminhada e ela diz que ele vai desejar nunca ter feito isso. E em seguida diz para ele confiar no que ela está dizendo. E ele fala que agora ele está muito preocupado. O Landon pergunta se está tudo bem e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que está bem e fala que ela tem namorado. E em seguida fala que não é bem um namorado, mas é quase isso. Ele pergunta como assim não é bem um namorado e pergunta se ela tem ou não tem um namorado. Ela fala que é mais ou menos isso, mas que isso não faz diferença. Ele fala que ele gostaria de conhecê-la já que ele é novo por ali, mas ela diz que não e fala que ela não pode ser uma guia turística para ele. Ele fala que ele não quer que ela seja uma guia turística, mas que ele gostaria de conhecê-la. Mas como ela diz que não, ele pergunta se ela não está interessada e mais uma vez ela diz que não. Ela pergunta se ele entende e diz que ela está tentando ser leal. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se o nome dele é Landon e ele pergunta é o quê? Ela pergunta novamente e ele diz que sim. Ela pede para ele ir ali falar com ela e pergunta por que ele está indo embora. Ele fala que estava indo embora porque ela tinha mais o que fazer. Ela fala que só não gostou da maneira que ele se aproximou e que nem perguntou o nome dela. Mas ele diz que ele perguntou o nome dela. Ela fala que ele não perguntou, mas ele fala que perguntou e disse que gostaria de conhecê-la. E quando ela tenta se apresentar, ele diz Germes. Ela fala que ela não vai dar um soquinho na mão dele, já que ela é uma dama, mas ele diz que tem muitos germes pelo mundo. Ela fala que ela é uma dama e ele fala que entende, mas que ele tem que ter cuidado com os germes. Ela diz que não e que tudo bem e fala que eles deveriam recomeçar. Ele fala que ela começou dizendo que ela é leal e pergunta por que ela está fazendo isso. Ela fala que não tem ninguém para quem ela precise ser leal ou fiel e já ele pede para ela ter cuidado com o carro. Ela fala que ela só não gostou da maneira que ele se aproximou dela e pergunta se ele quer sair para comer alguma coisa. E como ele fala que ele acha que isso não é uma boa ideia, ela pergunta por que não. Ela fala que está muito quente ali e que eles poderiam dar uma volta, mas ele fala que ela não estava interessada. Ela diz que ela estava interessada, mas ele fala que não estava e que isso ficou claro. Ela diz que ele está entendendo tudo errado e que ela quer falar com ele. E ele pergunta falar sobre o quê? Ela pergunta se ele não queria conhecê-la, mas ele fala que ela não. Ela fala que eles podem sair para conversar e que ele está fechando a porta na cara dela e que isso é desrespeitoso. E ele pergunta por que eles precisam conversar. Ela fala para que ele possa conhecê-la e para que ela possa conhecê-lo. Ela fala que assim eles vão poder se conectar e ele pede para ela ter cuidado com o carro. Ele pergunta por que eles precisam se conectar e ela fala que eles podem conversar e que é assim que começa um relacionamento. E ele pergunta relacionamento e também pergunta se ela não acha que está indo longe demais. E em seguida ele pede para ela chegar mais perto e fala que ela está muito longe. Ela fala que ela está distante porque ele foi desrespeitoso fechando a porta na cara dela. Ela diz que ela está tentando conhecê-lo e que se ele quiser eles podem sair para beber alguma coisa. Mas ele fala que ele quer saber sobre esse rolo dela, mas ela fala que não está rolando nada. Ele pergunta como assim não está rolando nada e fala que ela disse que tinha alguém. Ela fala que só disse isso porque ela pensou que ele fosse um cara estranho, mas que dá pra ver que ele não é um cara estranho. Ele fala que ele não é como os caras que ela conhece e pede pra ela não compará-lo com os homens que ela conhece. Ela fala que ela é uma dama e que ela não gostou da abordagem dele. E em seguida diz que foi estranho. Ele pergunta por que ele foi estranho e fala que ele só perguntou como ela estava. Ela fala que só acha que ele poderia ter sido mais educado e abordá-la de outra forma e que ela não sabia que esse carro era dele. Ele fala que então quer dizer que ela não sabia que esse carro era dele e pergunta o que isso mudaria. Ela fala que não muda nada, mas que se ela soubesse que ele tem esse carro, ela saberia que ele não é um vagabundo e nem nada disso. Ele pergunta se um vagabundo usa Rolex. Ela fala que não estava olhando pra ele desse jeito e que não ficou reparando a roupa dele ou se ele tem ou não um Rolex. Mas ele fala que ela viu o carro dele e que depois disso resolveu voltar.
Mas ela diz que quando virou para falar com ele, ela pensou que ele estava indo a pé. Ele pede para ela falar sério e ela fala que está dizendo a verdade. Ele pergunta se está e ela diz que sim. Ele fala que isso é muito interessante, mas que de qualquer maneira ele não quer que ela traia o namorado dela. Ela fala que não tem namorado e que já disse isso para ele. Ele fala que ele não quer que ela traia o cara que ela está e ela fala que ele está se fazendo de difícil. Ele fala que não está se fazendo de difícil, mas sim está tentando ajudá-la. Ela fala que ele não tem que tentar ajudá-la e sim ajudar ele mesmo. E ele ainda fica ali um bom tempo conversando com ela e depois a convida para entrar. E quando ela entra, ele pergunta o que está acontecendo. Ela fala que ele queria conhecê-la e que ela voltou por causa dele e não por causa do dinheiro dele. E em seguida ela diz que gostou muito do interior do carro e fala que ela vai tirar uma foto. E como ele fala que não quer sair na foto, ela fala que não vai tirar foto dele. Ela pergunta se ele realmente não quer tirar uma foto com ela e ele fala que acabou de conhecê-la porque ele tiraria uma foto com ela. Ela fala que quando ele a viu, ele se interessou por ela, mas ele fala que ela não se interessou por ele. E como ela diz que desde o começo se interessou por ele, ele pergunta se ela vai continuar mentindo. Ela fala que não é mentira e que ela não vai mais mentir pra ele, que ela vai ser um livro aberto. Ela fala que sinceramente gostou dele e que ela gostaria de saber mais sobre ele. Ele fala que ele já está legal, mas ela fala que não tem nada legal. Ele fala que ele está legal porque ele não acredita nela e que ele não quer perder o tempo dele. Mas ela diz que não e fala que ela está gostando de estar ali e que ele estava interessado nela. E mais uma vez ele pede pra ela sair e fala que ele está tentando ser educado. Ela diz que tudo bem e fala pra ele pegar o número dela, mas ele fala que não precisa. E em seguida diz que ele só quer que ela saia do carro e ela fala que ele é muito rude. E mais uma vez ele pede pra ela sair. Ela fala que já vai sair do carro e fala que ele precisa lavar esse carro. Ela fala que ele é muito mal educado e pede pra ele não fechar a janela porque ela ainda não terminou de falar. Quando essa garota passa por ele, ele diz, com licença, senhorita. Ela diz oi pra ele e ele pergunta se ele pode fazer uma pergunta. E pergunta se ele pode pegar o telefone dela emprestado pra ele fazer uma ligação importante. Mas ela fala que ela tem namorado e que tem um telefone ali na frente. Ele fala que não está tentando dar em cima dela, mas o telefone dele descarregou. Ela diz que ela não quer que o namorado dela veja conversando com ele. Ele fala que ele é apenas um pedestre precisando de ajuda. Ela diz que sente muito mais, então ele fala que tudo bem, que ele vai tentar encontrar outra pessoa. E enquanto isso o relógio marcava o que parece ser um novo recorde de mudança de opinião de uma interesseira. Ela fala que é um carro muito legal e ele diz oi pra ela. Ela pergunta o que aconteceu com o telefone dele e ele fala que o telefone dele descarregou e que ele não conseguiu um carregador emprestado. Ela fala que ele fica muito bem do lado do carro e ele diz, oh, muito obrigado, e fala que ela que é incrível. Ela pede desculpas por não ter ajudado ele no começo e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Lady, ele fala que o nome dele é Jason e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta o que ela está fazendo por ali e ela diz que está esperando um Uber. E ele pergunta um Uber e diz que ele pode ser um motorista de Uber hoje. Ele fala que ele pode dar uma carona pra ela e ela diz que eles estão até combinando. Ele fala que é verdade, que ele está feliz em ter a encontrado. Ele fala que ele já tem esse bebezinho, mas que ele está precisando de outro tipo de bebezinho. Ela pergunta se ele está ali por conta da Fórmula 1 e ele diz que sim. Ele fala que veio pra ver o que estava rolando e que a família dele é de Honduras, mas que ele já está ali há 5 anos. E ele pergunta sobre ela, mas ela fala que o inglês dele é perfeito. Ele pergunta se é verdade e agradece. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que trabalha com criptomoedas e que pode ensinar isso pra ela. Ele fala que também trabalha com imóveis, entre outras coisas. E como ela tinha dito que é artista, ele pede pra ela confirmar e ela fala que é isso mesmo. Ele pergunta se ela é pintora e ela diz que sim. Ele fala que se tem uma coisa que ele pode adiantar é que ela é uma obra-prima. Em seguida ele pede pra ela dar uma volta e fala que ele não pode com isso. Ele fala que eles deveriam sair para um jantar ou algo do tipo e ela diz que pode ser e fala que hoje à noite ela está livre. Ele fala que definitivamente ele está precisando de alguém do lado dele. Ele pede para ela esperar e fala que ele vai abrir a capota. Ele fala que quer mostrar para ela o lugar dela e fala que é do lado dele.
Ele fala que vai dar uma volta com ela e vai mostrar como esse carro é rápido. E quando ele acelera, ela diz uau! Ela fala que gosta muito desse som, da potência do motor. Ela fala que amou o carro dele, que parece um carro do Transformers. Ele fala que é verdade e ela diz que é muito legal. Ele fala que vai ser ainda mais legal quando ela estiver sentada nele. Ele fala que ela disse que estava esperando o Uber e ela fala que estava ali esperando. Ele fala que ele pode levá-la onde ela quiser e que hoje ele vai ser o motorista dela. Ela fala que ele pode usar o telefone e que ela vai aceitar a carona. Ele fala que é claro que ele vai dar uma carona para ela e ela agradece. Ela fala que ele é latino e que ela gosta muito disso e pergunta por que ele está tremendo. E ele começa a ironizar dizendo que ele está nervoso. Ele fala que ele fica assim porque está diante de uma mulher como ela. Ele dá um oi para a pessoa que está do outro lado e fala que ali é o Jay. E fala que ele acabou de encontrar uma mulher incrível. Ele fala que nunca pensou que iria encontrar uma mulher assim no final de semana. E a outra pessoa diz que ele parece estar feliz. Ele fala que está feliz e que ele nunca pensou que isso fosse acontecer com ele. Mas ele fala que só é uma pena que ela seja interesseira. E ela pergunta se ele está falando sobre ela. E pergunta de quem ele está falando. Ele fala que ela é interesseira e ela pergunta quem é interesseira. Ela pergunta se ele está falando sobre ela e ele pede para ela dar uma olhada. Ela pergunta se ele está brincando e ele fala que ali tem uma câmera. Ela fala que ele pediu o telefone dela, mas ele fala que no começo ele não sabia que ela era interesseira. E diz que depois ela só resolveu ajudar porque ele tem um carro lindo. Ele agradece e deseja que ela se divirta com o Uber. O Nair começa o vídeo dizendo, olha pra isso. Ele fala que ele não vai mentir e diz que ela é muito bonita. E já logo de começo, ele pergunta se está tudo bem e por que ela está olhando assim pra ele. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz e ele pergunta por que ela é tão rude. Ele tenta se apresentar, mas ela diz não, muito obrigado, e ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. E depois que ela diz que com certeza, ele fala que não está vendo nenhum anel no dedo dela. Ela diz que ela tirou o anel e ele fala que gostaria de conversar com ela rápido e fala que o nome dele é Nair. Mas como ela diz que ela está bem assim, ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que isso não foi legal. E ele fica impressionado quando ela volta correndo. Ele começa a rir e fala que ela está correndo e que isso é muito louco. Ela pergunta e aí, e pra onde ele vai? E já ele pergunta por que isso importa. Ela fala que é claro que importa e ele pergunta sobre o namorado dela e fala que se ela tiver namorado, ele respeita isso. E quando ela estava começando a formular uma frase, ele pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que gostou do carro dele e ele agradece. Ela pergunta se o carro é novo e ele fala que é claro que é novo. Ele fala que é o novo Cybertruck e em seguida diz que ele não quer ficar entre ela e o namorado dela. Ela fala que deu uma pausa no relacionamento dela e ele pergunta se ela deu uma pausa e pergunta se isso só agora. Ela fala que se não, ela não estaria ali. Ele fala que se isso realmente for verdade, não teria por que ela ter feito isso. Ela fala que voltou porque se interessou por ele e ele pergunta por que ela mudou assim tão rápido. Ela fala que pensou melhor sobre isso e ele pergunta se ela pensou e quer dizer que agora ela está interessada. Ele fala que ela tem namorado e que ele não quer ficar no meio disso e ela fala que já disse que ela terminou com ele. Ele pergunta quanto tempo durou esse relacionamento e ela diz que uns 2 meses. O Nair pergunta se foi ele ou se foi ela que terminou e como ela diz que foi ela, ele pergunta por que ela terminou. E ela diz porque ele não o tratava bem. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é de San Diego. Ele pergunta quanto tempo ela está ali em Los Angeles e ela diz que já há alguns anos. Ele pergunta se ela gosta dali e ela diz que é bom. Ele pergunta o que fez ela se mudar para Los Angeles. Ela fala que veio seguir a carreira dela na área de beleza, cuidando de pele e de cabelo. Ele pergunta quanto tempo ela está nessa área e ela diz que nos últimos 6 anos. Ele fala que entendeu e pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Sasha. Ela também pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair e ela
ela pergunta por que ele não quer apertar a mão dela, e ele fala que é por causa dos germes e diz que é bom evitar. Ele pede para dar uma olhada na mão dela e pergunta o que está escrito, e ela diz que sonhos são reais. Ela fala que resolveu fazer essa tatuagem porque ela está tentando alcançar os sonhos dela, e não demora muito, e ela pergunta se ela pode entrar no carro, e ele pergunta por que ela quer entrar. Ela diz porque ele é legal, e ele fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ele pergunta se ela não vai fazer ele perder o tempo dele, mas ela diz que ele não vai. Ele pergunta se ele não vai e em seguida pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair. Ele fala que ele precisa ver de perto e pergunta se ela entende. Ela diz que sim, e em seguida pergunta se ela pode dar mais uma volta. E em seguida ele diz que tudo bem e que ele gosta do que vê. Ele fala que percebeu as tatuagens na perna dela e pergunta quantas ela tem. Ela pede para ele adivinhar. Ele fala que não dá para adivinhar e pergunta quantas ela tem. Ela fala que talvez um dia ele veja as outras e vai saber. Ele fala que talvez um dia parece muito tempo e em seguida a convida para entrar. Ela fala que teve dificuldade para abrir a porta e fala que o carro dele é muito fofo, e ele fala que isso é o futuro. Ela fala que gostou muito e ele pergunta por que ela terminou com o namorado dela. Ela fala que não sabe e diz que acabou não dando certo. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela fala que ele não a tratava bem. O Nair pergunta o que para ela é ser tratada bem. Ela fala que ele não a levava para sair e nem para fazer compras. E ela diz também que eles nunca viajavam. Bom, e já nesse momento da conversa, ele pergunta o que fez ela voltar. E como ela diz que ele pareceu alguém interessante e que é bonito, ele fala que não pareceu tudo isso na calçada. E em seguida pergunta se isso é porque ele tem esse carro, e ela fala que o carro ajuda. Ele pergunta se ajuda e se ela teria voltado se ele não tivesse esse carro. E como ela diz que não sabe, ele fala que isso faz ele pensar que ela só voltou por conta do carro dele. Ela fala que agora isso não faz diferença, já que ele tem esse carro. Mas ele fala que isso faz toda a diferença, afinal de contas ela voltou por causa do carro. Ela pergunta se ela não pode gostar do carro e ele fala que ela pode, mas que não é legal conhecer alguém só por conta do que a pessoa tem. Ele fala que está achando que ela é interesseira e diz que é isso mesmo. Ele fala que ela só está tentando ficar com ele por conta do que ele tem. E em seguida ele diz que ela terminou com o namorado dela porque ele não levava para sair nem para fazer compras. E ela diz que é isso mesmo e que ele também não a tratava bem. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim e fala que ela pode sair. Ele fala para ela aproveitar a caminhada e diz que ele está falando sério. Ela pergunta se ela não pode ir com ele, mas ele diz que não e deseja um ótimo dia para ela. Ela tenta insistir, mas ele fala que não quer perder o tempo dele e que tem um lugar que ele precisa ir. Ela fala que ela também perdeu o tempo dela e ele fala que ela já está desperdiçando o tempo dele e deseja um ótimo dia para ela.